Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar com vocês sobre o cavaleiro do cavalo branco, né, ali do primeiro selo, mas também dos demais selos. Quem simboliza esse cavaleiro branco, ou esse cavalo que traz montado alguém de branco, né, e esses demais selos. Então, os 4 selos, eles são apresentados ali no capítulo 6 do Apocalipse, e nós também vemos essa expressão para 4 selos, esses 4 primeiros cavaleiros, no capítulo 7 de Apocalipse. Também vemos eles aparecendo nos capítulos 1 e 6 de Zacarias. Mas essa expressão que esses 4 selos, esses 4 cavaleiros aparecem em Apocalipse 7 é um pouco diferente. No Apocalipse 7 eles estão sendo chamados de os 4 ventos da terra, tá bom? E nós vemos os 4 ventos dos céus sendo tratados em Daniel 7 e em outros profetas como Jeremias, como Ezequiel, também com outros nomes. Mas só para a gente entender esse conceito desses 4 selos, desses 4 cavaleiros, esses flagelos, esses juízos que percorrem a terra, estão em praticamente todos os profetas, tá bom? Então, para iniciar, vamos aqui no capítulo 6, onde aparece aqui no Apocalipse a visão. E nós vamos aqui do verso 1 até mais ou menos o verso 2, até o verso 3. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Olha só que interessante. Eu ouvi um dos 4 seres viventes, dos 4 animais viventes, que dizia com voz de trovão. Quem viu? João, ele ouviu com voz de trovão o animal dizendo: vem, vem. O animal, o ser vivente, é quem chama o selo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, essa palavra saiu para vencer e para ser vitorioso, eu até anotei aqui, porque eu já fiz outro vídeo sobre ela, né? É a palavra nikão. Essa palavra nikão no grego, ela significa conquista, alguém que está conquistando algo. Então esse termo vencer é alguém que conquista algo. E é bem interessante porque na cultura romana, onde João está inserido neste momento, né, o período romano, nós vamos perceber que uma das figuras de conquista romana era a entrada nas cidades de Roma, com o seu imperador, com um cavalo branco, né, sobre cavalo branco, trazendo os prisioneiros e mostrando as suas conquistas e vitórias sobre aqueles que eles pelejavam. Então essa figura aqui, ela é tremenda para o contexto em que João está inserido e o contexto do império que está no momento em vigor, e também do rei ou governador ou o maior príncipe de dominação desse período. Então percebam que aqui tem vários simbolismos, né? Primeiramente, falando sobre esse arco. Esse arco aqui não é um arco de aliança, tá bom? Um arco de guerra. Então esse arco, ele vem trazer guerra. E eu também já desenvolvi essa expressão arco, voltado para a guerra nos profetas, com essa palavra de conquista, que ela é mostrada muitas vezes em Daniel capítulo 11, né? O anticristo, ele vem para conquistar território. Mas o mais interessante é o que nós vemos no verso 1. Porque quem chama esse cavaleiro é o animal vivente. E se você for parar para meditar, os 4 seres viventes, eles têm uma ligação para Cristo, para a sua igreja. Os 4 seres viventes é a própria igreja, tá bom? Então quem chama esses flagelos é a igreja. Só que a igreja em momento nenhum vai trazer guerra, vai trazer morte. Pelo contrário, a profecia delas sim. A profecia delas sim. Tanto é que os 4 selos, eles são ligados um entre o outro. A partir do momento que o anticristo começa a sua conquista através de guerras, de falsos acordos, como tem lá em alguns textos, né, de paz, e remetendo essa tentativa de ser algo pacífico,
Tanto é que nós vemos isso lá em Daniel 9, nós vemos que esse cavaleiro aqui, ele começa a conquistar território. E essa conquista traz o cavaleiro vermelho, que é morte. Depois, o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, o cavalo preto, né? Ele traz essa fome. E o quarto cavaleiro, uma morte. Agora olha que interessante. Os 4 primeiros selos, eles estão ligados. Mas, aliás, é dito que os seres viventes, cada ser vivente diz vem. Então, cada selo desse é um ser vivente que chama. Só que a partir do 5º, 6º e 7º selo não é dito isto. Vocês entendem? Não é dito isto. E João só disse que viu. E viu um altar e as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Jesus e do testemunho que deram. Depois ele vai ver o céu se enrolando, o terremoto, tudo mais, e o silêncio. Então há uma grande diferença entre os 4 primeiros selos e os 3 finais. Porque os 4 primeiros selos, eles fazem parte, claro, né, desse livro, mas eles estão contidos em um contexto muito maior. Tanto é que quando nós vamos ver nos profetas, principalmente o profeta Daniel, ele é chamado de os 4 ventos do céu. E em Zacarias, os 4 espíritos de Deus, os 4 ventos de Deus, ou do céu, tá bom? Como queira interpretar. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é, esse cavaleiro, ele é Cristo e sua pregação? Ou ele é alguém que traz uma conquista territorial e gerando a partir disso morte, fome e outras catástrofes? Porque nós temos que entender uma coisa, a igreja ela profetiza sobre essas coisas, sim, mas a igreja ela não faz parte dessas coisas. E quando nós vamos ver no capítulo 7, é dito o seguinte: depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. No verso 3 ele diz, e dizia, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos nas testas dos servos de nosso Deus. Isso aqui é interessante, porque nós vamos perceber que o capítulo 7 ele é uma recapitulação do capítulo 6. Ele é o início da semana. E assim como no livro de Ezequiel mostra um selamento de pessoas que não recebem esses flagelos, e também nós vemos isso no Egito, o povo de Deus ele não recebe esses flagelos, as pragas, e os selos também são tipos de pragas, são juízos de Deus, né, assim como as trombetas, a igreja não recebe isso. Então não tem lógica a igreja ser quem participa efetivamente desses selos, mas alguém que profetiza sobre eles. E essas profecias são da Escritura. Então eu entendo que em hipótese nenhuma pode haver uma ligação de Cristo sendo esse cavaleiro do cavalo branco, tá bom? Nós podemos até falar em outro vídeo sobre o que é demonstrado no Apocalipse 19, com Cristo sobre o cavalo branco, mas aqui impossível. Esse arco é um arco de guerra, a palavra ela é simbolizada para conquistas territoriais e não tem lógica, né? Cristo ele já tem a herança do mundo e essa herança está contida nesse livro que é aberto, mas não faz parte de uma herança que ele conquista pouco a pouco, né? Então assim, fica um pouco sem lógica. Outra coisa que eu queria tratar com vocês é sobre a palavra reter, aqui no capítulo 7 do Apocalipse, porque essa palavra reter, ela é kráteo, que vem de kratos, e kratos é poder, força, né? Então, kráteo é alguém que tem a força sobre algo. Então, esses 4 anjos que estão aqui, que representam também a igreja nos 4 cantos da terra, ou a dispensação da igreja sobre os 4 cantos da terra, eles têm poder, têm autoridade sobre esses 4 ventos, que também são os 4 selos. Entendeu? Então, quem profetiza e quem dá o momento de início é a profecia da igreja, a profecia dos 4 anjos. Tanto é que o 5º anjo que vai aparecer aqui, ele tem um simbolismo de Cristo, aquele que vem do Oriente, né, e que traz o selo de Deus. Então, assim, tem muitas coisas para se analisar, mas como alguns estão dizendo aí que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, eu acho uma coisa bem absurda, sabe? E assim, o único respaldo que eu vou me lembrar agora é de um pai da igreja, né? Os primeiros cristãos ali, a Irineu de Leão, ele aplica esse verso a Cristo, que Cristo ele veio vencendo e saiu para vencer, né? Mas eu também acho isso um absurdo, não tem lógica, né?
Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui também. Esses versos aparecem em Zacarias, capítulo 1 e capítulo 6. Nós vamos ler aqui para vocês verem. Se você tiver com sua Bíblia aberta, é bem interessante que você faça isso conosco. Então, a primeira vez que bem explicitadamente vai aparecer esses cavaleiros é no capítulo 1, a partir do verso 8, onde diz: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas, que estavam em uma baixada ou em um vale. Isso aqui é bem interessante notar, mas não vamos falar disso agora. Porque vale fala de algo baixo, baixo espiritualmente, ou também morte, certo? E atrás dele, cavalos vermelhos, malhados e brancos. É bom dar um ponto aqui, porque na Septuaginta você vai ver os 4 tipos de cavaleiros nessa passagem, tá bom? Aqui nós só vamos ver 3 e um cavaleiro à frente. Eu disse: Senhor meu, ao anjo, quem são estes? E o anjo que estava comigo me disse: eu te mostrarei quem são esses cavaleiros, ou quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são o que o Senhor tem enviado para percorrer a terra, para andar sobre a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, os cavaleiros: nós já percorremos toda a terra, e eis que ela está toda tranquila e quieta. Olha que interessante. Aqui há um contexto onde há um reino de Babilônia, há um cativeiro, há uma destruição que se passou, né, por meio de Nabucodonosor, da cidade. E agora o poder, a terra estava tranquila porque o poder se voltou em um rei. Então, nós vamos notar que quando esses cavalos percorrem a terra, eles trazem juízos, trazem destruição, trazem flagelos, mas o cessar deles gera uma certa paz, certo? Isso é uma figura tremenda. No capítulo 6, nós vamos ver aqui a partir do verso 1, que diz: e outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Aqui é uma alusão para os 2 impérios maiores que se desenvolveram de Alexandre o Grande, né? E nós vemos mais uma vez essas carruagens. No primeiro carro estavam cavalos vermelhos, no segundo carro, cavalos pretos, no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. Então, mais uma vez, você vê a figura dos 4 cavaleiros. Eu respondi dizendo ao anjo que estava comigo: Senhor meu, o que é isto? E o anjo respondeu dizendo: olha só, estes são os 4 espíritos ou ventos dos céus. Eles saem onde estava o Senhor de toda a terra. O carro em que estavam os cavaleiros pretos saem para a terra do norte. Os cavaleiros brancos saem para trás deles, e os malhados saem para o sul. Os cavalos eram fortes que saíam e procuravam ir por adiante para percorrer a terra. E ele disse, olha só, ide percorrer a terra. E percorreram a terra. Olha o verso 8. Chamou-me e me falou e disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Isso aqui é interessante, porque o contexto do rei que recebeu a autoridade de governar aqui foi Nabucodonosor. E nesse momento ele já tinha transformado a terra em destruição, em cativeiro, em peste, em pragas. Deus fez tudo isso com o povo, que simboliza uma figura do que vai acontecer futuramente. Isso é um fato. Então vejam que esses 4 cavaleiros, eles não estão somente no Apocalipse, mas em toda a Escritura. Nós também vamos ver em Daniel 11, Daniel 8, só que nestes versos vai ser aplicado para 4 ventos dos céus algo como um estender sobre toda a terra, tá bom? Ele não tem essa conotação dos juízos aqui de Deus. Nós também vamos ver em Daniel 7, que eu não poderia deixar de falar desse verso para vocês verem algo interessante. Daniel 7, no verso 2, vai dizer o seguinte: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, lembrem que no Apocalipse 7, esses 4 cavaleiros são chamados de 4 ventos da terra. Aqui são 4 ventos do céu. Em Zacarias é chamado 4 ventos do céu, ou 4 espíritos do céu. Olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes e diferentes um dos outros subiam do mar. Agora olha que interessante. Quando os selos se agitam, ou se movem, ou percorrem a terra, o que é que acontece?
bestas surgem do mar. E essa é uma figura que aparece no Apocalipse 13. Então, é esse surgimento dos selos, Deus enviando esses selos, que traz todos esses juízos e também se levanta um rei que pode dominar ou que dominará. Entendem? Então, esses 4 selos estão totalmente ligados a isso. Porque não tem como um selo trazer uma pregação do Evangelho e posteriormente trazer morte. Não tem como um selo ser representação de Cristo já no outro uma morte. Morte o que? Espiritual não tem cabimento. Não tem. Esses acontecimentos que os selos estão tratando são acontecimentos literais. E nós vemos isso com base nos profetas. Se você quer saber se algo é literal ou espiritual, a gente tem que fundamentar nos profetas. Né? Sabendo que toda escritura ela tem sua parte espiritual. Né? Então, só para finalizar aqui, eu queria mostrar a vocês Jeremias 24, verso 10. Porque todo o livro de Jeremias e todo o livro de Ezequiel, que são figuras tremendas para o Apocalipse, para a interpretação do Apocalipse, eles têm essa expressão dos 4 cavaleiros, ou dos 4 selos, ou dos 4 ventos do céu, ou dos 4 ventos da terra, como você queira chamar. Só que Deus aqui já está dando outra expressão para cada um deles. Então, no verso 10 do capítulo 24 de Jeremias, você vai ver Deus falando o seguinte: enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre toda a terra que ele dei a eles e a seus pais. Aqui você vê espada, fome, peste e destruição ou morte. É uma figura idêntica ao que é mostrado em Apocalipse 6, tá bom? Então, não é a primeira vez que esses selos aparecem na Escritura, no Apocalipse, mas eles são mostrados com esses nomes. Mas, na verdade, irmãos, nós temos que entender e investigar cada nome, cada expressão. Porque tudo que o Apocalipse diz está nos profetas, está na lei. É uma recapitulação para finalizar algo ou alguma profecia que Deus iniciou, tá bom? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês. Vamos posteriormente falar sobre a questão do livro selado, tá certo? Para que a gente entenda o que é esse livro selado, que Cristo consegue, ele tem essa autoridade, para então ficar mais claro o porquê desses cavaleiros não são ou não representam de forma alguma Cristo e a igreja, tá bom? Grande abraço.